Abra aí a sua Bíblia, na segunda carta à igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículos 8 em diante. Nós vamos estar lendo aqui também alguns versículos para que você venha entender aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você nesta hora. Que você possa deixar o anjo do Senhor te entregar esta carta e que a tua história seja mudada. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como não podes suportar que são maus os teus provados, e tens provados o que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do seu nome trabalhaste e não desfaleceste. Esta palavra está nos ensinando que nós precisamos ter paciência, entender que fomos postos à prova e entender que achamos apóstolos mentirosos. E esta carta vem como uma lembrança para eu e você despertar, como fez com a segunda carta à igreja de Esmirna, que está em Apocalipse 2, versículos 8 em diante, que diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, e diz: o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são as imagens de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Essas advertências que o Senhor tem deixado aqui em Apocalipse 2, 1 em diante, vem falar de arrependimento, vem falar de dizer: todavia eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caístes, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependerdes. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao 5. A gente está lendo várias traduções para que você venha entender o que é que Deus quer falar conosco neste dia. Será que algum de nós já não abandonamos sem querer o primeiro amor? Será que não abandonamos sem perceber o primeiro amor? Como eu vou saber que abandonei o primeiro amor e o que eu preciso fazer? Muitos cristãos estão precisando ainda trabalhar muito o seu ministério com Deus, para entender que tudo que realmente acontece nas suas vidas provém de Deus, vem do Senhor. E vivendo no primeiro amor, na verdade, vai entender que o seu ministério junto com o Senhor Jesus será imbatível, se ele ou ela entender que é necessário estar regrado na palavra, entender que é necessário desmascarar obreiros falsos, é necessário pôr à prova de alguém que não abriria mão de Deus, mão da fé, mesmo passando por alguns sofrimentos. Mesmo que todas essas situações, essas qualidades, que alguém talvez a tenha, o Senhor ainda assim acaba reprovando estas duas igrejas, Éfeso e Esmirna. E vem falar o pastor de Éfeso dizendo coisas que o anjo do Senhor
veio relatar que era necessidade suportar, ter paciência, suportar os que são maus, ter provado e ver que alguns apóstolos dizem o que são e não são, e suportar certas tribulações. Mas alguns deles tinham desfalecido, tinham parado na caminhada, parado de trabalhar. E o Senhor vem nos advertir através da sua palavra, que está em Apocalipse 2, de 1 em diante, que é necessário entender que, independente de alguém se achar muita coisa, se achar em destaque, se ele não está baseado na palavra, fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, mesmo que alguém trabalhe muito, humanamente falando, esta não seria a prova de que você ama a Deus acima de todas as coisas. Esta não seria a prova que você é um obreiro, aleluia, que não precisa de alguma correção. Trabalhar muito não significa que você talvez não tenha abandonado o primeiro amor, esquecendo-se assim de algumas coisas que são básicas para um obreiro, para alguém que busca estar na vontade de Deus. E eu tenho pregado em minhas idas e vindas no meu ministério, falado sobre voltar ao primeiro amor, voltar à essência, ter compromisso com Deus, deixar de ser alguém de uma falsa aparência, vivendo o que alguém está vendo, mas na verdade você não está sendo aquilo que a Bíblia ensina. E é tempo de voltar ao primeiro amor. Mas o que seria o primeiro amor, missionária Milka? O que seria eu ter que voltar ao primeiro amor? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo mais do que a nós mesmos. Fazer caridade, mas entender que a caridade não vai te dar salvação, mas faz parte da tua trajetória de fé. Liberar o perdão para que com isso você alcance também as suas respostas. Ter misericórdia, cuidado com os mais fracos. Ser grato, ter gratidão com o Senhor, entender que para estar de volta ao primeiro amor é necessário gratidão. É necessário louvar a Deus de todo o coração. É necessário ser piedoso, estudar a Bíblia com o intuito de trazer Cristo. Não trazer coisas, não trazer pessoas, não trazer situações, mas trazer Cristo, a essência de Cristo. Trazer tudo o que Cristo nos ensinou. E uma coisa é certa, para restaurar o primeiro amor, para restaurar o seu compromisso com Deus, é necessário arrependimento, reconhecer que você pecou, reconhecer que você está fora do lugar, reconhecer que é necessário uma mudança, reconhecer que é preciso examinar a si mesmo, como diz a palavra, que o homem examine a si mesmo. E entenda que seus pecados esquecidos, é necessário se arrepender dele para que haja perdão, para que haja uma mudança de vida. Amar a Deus na prática, não somente nas palavras, para que alguém veja, para que alguém entenda que você é um bom cristão. Voltar ao primeiro amor seria basicamente essas coisas. E parte dessas coisas é amar ao próximo, que este amor tem sido extinguido. Tem gente que não tem mais misericórdia com o seu irmão, não concede o perdão, não tem longanimidade, não tem um alto sacrifício, muitas vezes, como está em Tiago capítulo 2, versículo 20 ao 26. Esses passos é necessário colocar em prática, não ficar só numa leitura ou numa liturgia de culto, ou no costume de uma determinada doutrina. É necessário estar atingindo este patamar para que retome o seu primeiro amor. Talvez muitos que estão ouvindo agora estão dizendo: mas eu tenho sido um obreiro irrepreensível, eu tenho sido um cristão que não tem nada com que alguém me acuse. Mas é bem verdade que o Senhor olhou lá de cima, Deus olhou
e não viu um justo sequer. Então, é necessário que haja arrependimento diário, correções diárias, qualidade de amor, qualidade de vida, prática, demonstração desta vida cristã, desta mudança, do amor a Deus, o amor à igreja, o amor ao nosso próximo. Quando amamos a Deus, é natural que estejamos demonstrando esse sentimento através do nosso amor, do nosso perdão, do nosso cuidado, da nossa misericórdia. E às vezes algumas de nossas ações, nossas palavras, situações causadas por atitudes erradas, faz com que a gente entenda que algumas pessoas pensem até que se eu praticar a caridade, se eu der uma cesta básica, se eu atender uma mãe que está com fome, levando um dinheiro ou leite, uma fralda de uma criança, se eu praticar a ação social, eu estou sendo já determinado, predestinado, ocupando lugar na salvação, e não é bem assim. Isso faz parte de uma trajetória de voltar ou de estar no primeiro amor. O pastor da igreja de Éfeso fazia realmente coisas boas, mas o Senhor o repreende. Diz que isso não estava passando mais de hábitos mecânicos, ou seja, fazendo aquilo de rotina, aquilo ali somente para mostrar que era um bom cristão. Como se estivesse num piloto automático, como se estivesse ali num formalismo, tradicionalismo, ou uma doutrina de uma determinada igreja, aquela determinada igreja de Éfeso. E Deus, o Senhor, queria mais do que isso. Ele queria uma novidade de vida. Ele queria que aquela caminhada cristã não fosse apenas aquela rotina, aquela coisa mecânica, aquela coisa para mostrar alguém. Deus queria que a igreja de Éfeso entendesse que a nossa caminhada cristã é necessário que a gente retome o primeiro amor, mesmo que tenhamos deixado sem perceber que muitas vezes é isso, estamos se achando melhor do que os outros, capacitados, e não entendemos que precisamos retornar ao primeiro amor. Ontem, quando eu estava ministrando a palavra, falava: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é benigno, misericordioso, mas Ele também é justiça. É bem verdade que muitos se acostumaram com o pecado, se acostumaram a errar, continuar na lama. Não querem o conserto, não querem pedir perdão, não querem curar feridas antigas e estão até engessando o seu pecado e se protegendo, dizendo: não sou eu o pecador. Veja que quando aquela mulher pega no suposto adultério, todos pegam a sua pedra. Mas Jesus esperou um tempo e ali agachado, alguém querendo que ele tomasse uma atitude para logo dizer que foi ele que fez. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, porque ele é Deus e ali também, mesmo encarnado homem, mas era filho de Deus, e estava ali agachado e escrevendo, dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. E tem tanta gente preocupado com fulano que pecou, fulano que caiu, fulano que errou, fulano que não é mais crente, fulano que deixou o evangelho, fulano que tinha um nome, agora não tem, fulano que era pastor, agora não é. Escuta! Volte ao primeiro amor, se preocupe com a sua salvação, porque a salvação é individual. É bem verdade que o céu não dá para ir sozinho, porque para ter festa, para ter alegria, tem que ter mais gente. E é por isso que pregamos todo dia uma palavra salvífica, uma palavra difícil de ser pregada, porque às vezes parece repetitiva, mas é desse jeito, assim como a palavra é esmiuçando a penha, é quebrando a pedra, o coração que não aceita mais uma novidade de vida. É esmiuçando este coração que não quer mais nem ouvir falar de Jesus, não quer mais a palavra verdadeira. Ele está acostumado com carros, com casa, com casamento, com morte de marido, com assinatura de papel.
Mas os céus é tomado à força e o Senhor está te convidando, volte ao primeiro amor. Retome o seu lugar de cristão, uma caminhada diferenciada. Tu não vai ser salvo somente achando ou fazendo obras. Porque a fé sem as obras ela é morta. Mas é necessário ter fé, é necessário ter obra, é necessário ter história, é necessário ter caminhada, é necessário ter perdão, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo mais do que a nós mesmos, mas não uma prática para alguém ver. É uma prática para ser sentida, copiada. E como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É necessário você entender que o Senhor quer fazer algo grande na sua vida. E que antes dele amar a obra que você está fazendo, você precisa amar ao Senhor. Antes de você amar esta obra que você faz social, de caridade, sendo um bom praticante da sua determinada religião que você nasceu, é necessário que você entenda que você, antes de amar esta obra, você tem que amar ao Senhor e voltar ao primeiro amor. Vem primeiro o amor ao Senhor, o desejo de viver por Ele, amar ao próximo, realizar a obra de Deus também. Tudo é um conjunto. Aleluia. Mas talvez você esteja ouvindo agora o rádio e pergunte: missionária Milka, onde é que a senhora quer chegar? O que a senhora quer dizer? Ei, presta atenção. Assim, tendo ele jantado com Jesus, a Simão Pedro estava ali junto, filho de Jonas, e Jesus perguntou: tu me amas mais do que a esses? Aliás, Simão Pedro perguntou: tu me amas mais do que a esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Palavras de Jesus lá em João 21. É interessante que o amor por Jesus era grande, mas ele não queria um compromisso, ele não queria uma obra, ele não queria cuidar das ovelhas. Então, antes de iniciarmos a obra de Deus, precisamos nos certificar que o amor por Ele está no nosso coração, está acima de todas as coisas. Olha, em Romanos capítulo 5 e 8, Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Se você ouviu com atenção quando eu lia Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 5, vai entender que o pastor da igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor ao longo da caminhada, e o Senhor lhe disse: lembra-te, portanto, de onde tu caíste e arrepende-te. Porque tem gente que cai no pecado, engessa ele e acha que não pecou, acha que não tem pecado, começa a tirar pedras em outros, se acha um cristão perfeito e na verdade está vivendo uma vida de piloto automático, de uma rotina já pré-definida. E voltar ao primeiro amor já é exatamente outra coisa. É necessário arrependimento, humilhação, reconhecimento do que pecou, do que errou, pedir perdão, humildade. E isto nos faz entender que aquele povo tinha caído em pecado no meio do caminho, e que estava cometendo esse pecado como se fosse algo comum. Quanta gente não está entendendo, mas ei, daqui a 1 minuto eu estou de volta para concluir essa palavra, porque vamos ao intervalo, é rapidinho, mas estaremos de volta. A Rádio da Bispa crescendo com Jesus, informa a hora certa. 1h37. Rádio da Bispa. O que já era bom ficou ainda melhor. O rodízio de... Aleluia. É necessário uma comunhão com Deus. É necessário
adquirir um hábito de todos os dias estar fazendo um exame, uma introspectiva, ver onde foi que erramos por palavras, ações e obras, reconhecer que somos sim pecadores e precisamos sim pedir perdão todos os dias. E voltar ao primeiro amor é para aquele ou aquela que está numa rotina de pecado e se acostumou. Gostou, achou divertido pecar ou tão comum. Fulano não faz, por que eu não posso fazer? Fulano não pratica, por que eu não posso praticar? Mas escuta, fulano vai para o inferno, tu vai querer ir? Eu quero te dizer uma coisa, não esqueça que no tempo que você caiu e se tornou iniquidade, um sofrimento, uma situação que você precisa mudar, então é necessário correção. E para voltar ao primeiro amor é necessário o arrependimento, dizer sim, eu quero voltar para Jesus porque eu preciso me converter de novo. Já tem uma vida aqui, olha aí, Eduardo Silva, através do Facebook aqui da Rádio da Bispa, está dizendo, eu quero voltar ao primeiro amor. Já é a primeira vida, pastor Heraldo, que diz, eu quero Jesus como meu Salvador, aleluia. Não tenha vergonha, porque olha, não se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus. Ou então lá o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Palavra maravilhosa, missionária Milka. Inclusive as pessoas que estão nos ouvindo agora,